primeiro texto. O título da mensagem é Presença e Poder até o fim. Gente, tem presença e tem poder até quando? O fim. Efésios 3, verso 20, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer quanto? Para fazer quanto, gente? Tudo. Muito mais abundantemente o que? Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo entendeu que mesmo em meio a perseguições, que mesmo em meio a prisões, que mesmo em meio à rejeição, a igreja o rejeitava, porque tinha desconfiança que ele pudesse ser um infiltrado. Já parou para pensar? Às vezes a gente reclama porque eu não sou reconhecido na igreja, eu nem vou usar o trocadilho que alguém falou, lugar de reconhecimento é no IML, e a gente não está com pressa de ir para lá não. Mas eu não sou reconhecido, eu não sou aplaudido, eu não sou balançado, eu não sou. Você já parou para pensar que Paulo, quando ele se converteu, ele não era nem aceito na igreja? Não queriam ele na igreja, porque tinham medo que ele pudesse ser um infiltrado. Tinham medo que aquilo que ele dizia pudesse não ser verdade, e que ele estivesse entrando na igreja para produzir provas e levar presos e até matar aqueles que professavam sua fé em Jesus. Só que essa rejeição da igreja a Paulo não fez Paulo alimentar um coração amargo. Sabe por quê? Porque Paulo teve um encontro face a face com Jesus. Ele olhou nos olhos de Jesus e percebeu que até aquele momento ele era cego. A visão dele só abriu quando ele encontrou Jesus. Irmãos, que nas áreas da minha e da sua vida, ou nos momentos da nossa vida que nós não estamos enxergando bem, que a gente tenha um encontro com Jesus naquela área, naquele momento, para que os nossos olhos espirituais se abram e a gente venha cair em si. Quando esse Paulo cai em si, ele entende aquilo que ele vai dizer na carta aos Romanos: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem largura, nada, resumindo, pode nos separar do amor de Deus, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando a gente decide se separar desse amor e usa desculpas ou justificativas, o que está faltando de verdade e na verdade é o encontro com Jesus. É o encontro com Ele. Porque o encontro com Jesus nos desarma. A gente anda armado, cheio de si, cheio de justificativa. É porque eu não sei o quê, porque eu. Enquanto Jesus não reina, quando Ele reina, o eu sai de cena, e a Ele a honra, a Ele a glória para todos sempre. As coisas mudam. Esse mesmo Paulo entende que rejeição, perseguição, abandono, frustração, decepção, até um espinho na carne, um problema que ele tinha, sobre o qual ele falou com Deus, e Deus falou: não, você vai ter que lidar com isso, vai ter que aguentar isso, que eu não vou resolver, vai ficar desse jeito para você não ensoberbecer seu coração. Nada disso podia separá-lo do amor de Deus. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer tudo, não vai faltar nada. A minha história não terminou, mas eu creio que quando terminar eu vou poder falar como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer tudo. Eu não vou partir daqui sem que antes Deus tenha feito tudo que Ele tem para fazer na minha vida e através de mim. Essa é a minha fé. Mas alguém está nessa? Eu não vou partir enquanto Deus não fizer tudo. É projeto dEle. Gente, quando um grupo, uma multinacional ou um compliance decide investir em um lugar, se é um grupo forte, idôneo, com recurso, sério, eles começam uma obra e param no meio do caminho? Não, porque não falta para eles capacidade, não falta para eles recursos, não falta para eles influência.
Eles têm um projeto. Ter um projeto, diga comigo, projeto é visão. Quem tem projeto é porque recebeu uma visão. Sonho, promessa, visão nos leva a projeto. Quando a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, que os projetos nascem no coração dos homens e a resposta vem da boca de Deus, está falando sobre o alinhamento da visão do céu e da terra. Está falando algo que a gente vai aprender com Jesus, sobre o modelo de oração que a gente deve viver. O Pai Nosso não é uma reza a ser repetida, mas é um modelo a ser seguido. Pai Nosso que estais nos céus, eu não sou melhor do que vocês. O Pai não é meu, eu não sou filho único. O Pai é nosso, então se eu me achar melhor do que vocês, quem é que tem mais de um filho? E às vezes um filho começa a querer se achar mais do que o outro. Quem é pai e mãe, o que você tem que fazer quando o filho quer se achar mais que o outro? Me ajuda aí, vai. Pri, você que foi a primeira a rir quando eu falei quem tem mais de um filho. O que tem que fazer quando o Heitor quer se achar mais que a Helena ou vice-versa? Eu tinha certeza que a Pri ia falar isso. Que a Pri das minhas, vou colocar você no seu lugar agora. Tem muita gente se quebrando. Quando a Bíblia diz que a soberba precede a queda, é sobre isso. Quem começa a querer se achar demais, Deus fala aí, baixa aqui, porque eles também são meus filhos. Deus dá graça ao humilde. Pai Nosso quer dizer, nenhum dos filhos é maior, nenhum dos filhos é menor, nenhum dos filhos tem mais direito de errar, nenhum dos filhos tem menos direito de errar. A graça, o sangue de Jesus, o poder é para todos os filhos, para todos quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A esses Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. São imagem e semelhança de Deus viva na terra, gente. Se a gente entende isso, a gente para de se comparar, porque existem filhos diferentes, mas não podem existir filhos melhores. Deus fez isso aqui, não, iguais. As escolhas vão nos levar a condições, a uma postura, a um caráter, a um temperamento, a o que você quiser, melhor ou pior, as nossas escolhas. Quando Jesus ensina então a oração Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, quer dizer, tudo que nós fizemos aqui que seja para santificar o teu nome, para honrar teu nome de verdade. O ponto-chave que eu quero falar com você, ele fala, seja feita a tua vontade, aqui, assim, na terra, como ela é feita no... Vem o teu reino, faz a tua vontade aqui. Quando Deus dá um sonho, um projeto, uma visão, Ele quer que o céu toque a terra. Ele quer que aqueles que estão na terra enxerguem quem Ele é. Ei, presta atenção, porque desde o dia em que você conheceu Jesus, Jesus colocou uma placa na sua vida, e Ele quer que essa placa anuncie, viver com Jesus é assim, andar com Jesus é assim, é viver além das dores, além das frustrações, além do medo, além da rejeição, não é viver imune a essas coisas, isento, elas batem a nossa porta, mas nós vamos além, a força e o poder estarão com você, até que você tenha superado cada desafio da sua vida, não vai faltar. Paulo escreve, ora aquele que é poderoso para fazer tudo, tudo de que forma? Muito mais abundantemente além. Ele não faz pela metade, Ele não faz pouco, Ele faz tudo, Ele faz muito mais, Ele faz com abundância e Ele faz além do que pedimos ou pensamos, porque a mente dele está acima da nossa. Deus é Pai. Quem aqui já foi surpreendido por seus pais positivamente? E quem gosta de surpreender seus filhos positivamente? Quando está dizendo aqui, isso aqui, irmão, é Deus falando, eu gosto de fazer surpresa. Por quê? Porque eu sou poderoso para fazer além daquilo que você pediu ou pensou. Então você pediu ou pensou uma coisa, Edmilson, mas eu vou fazer algo maior que você nem imaginava e nem esperava. O que é isso? É um Deus que nos surpreende. Esteja aberto. Irmãos, eu creio muito de todo o meu coração que não tem encontro por acaso, que eu não leio a Bíblia por acaso, que eu não oro por acaso, que Deus não conecta pessoas à minha vida por acaso e que jamais eu vou participar de um culto por acaso. Então se a palavra que Deus está enviando hoje aqui é essa, creia que essa semana é uma semana que tem surpresa de Deus para mim e para você, gente. É a mensagem que a gente está recebendo no meio da semana, isso é para a gente.
Por que é pra gente, pastor? Porque a gente se moveu. Deus, eu acredito, o pastor falou que a quarta profética é importante, tem isso, tem aquilo, eu vou lá. Aí Deus falou, então peraí, eu também tenho algo para entregar, eu vou entregar. Tem surpresa de Deus chegando na nossa vida essa semana. Creia. A gente tem que parar de ter medo de ter fé. Quem aqui gosta que alguém fique te amaldiçoando? Você gosta? A pessoa te prega, é amaldiçoado, que até a tal geração, sua família passa fome, fica doente até o fim. Você gosta de ouvir essas coisas? Mesmo você dizendo, não, eu sou de Deus e não sei o quê. Você gostou de ouvir? Quem aí? Eu vou até ficar de lado, tá? Fica tranquilo que eu não vou olhar nem reparar. Fica tranquilo, a gente é humano. Se alguém ficar assim falando, sai o dia inteiro, dá até meio que um medo, um receio, uma coisa ruim. Diga eu. Não, gente. Vocês são bem resolvidos, que bonito. Pessoa passar o dia inteiro te amaldiçoando, te praguejando, não te incomoda? Hã? Sim. Passou medo, eu não tenho, mas que incomoda, incomoda. Sabe qual é o nosso problema? Se alguém amaldiçoar, a gente fala, misericórdia, estava repreendido isso. Você repreende ou não repreende? Por que você repreende? Se alguém começar a te amaldiçoar, por que você repreende? Um monte de gente falou que sim. Não precisa todo mundo responder ao mesmo tempo. Vamos fazer com a escala, vamos, organizar a coisa. Quem quer ser o primeiro a falar? Pastor, se alguém ficar me amaldiçoando, eu vou repreender. Eu caio por terra essa palavra, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado, não sei o quê. O que você... Mas quem aqui repreende? Por quê? Peraí, calma. Você viu? O que foi? Porque... para afastar o mal, porque eu não aceito, porque eu não quero para minha vida. Você está rejeitando aquilo, por quê? Porque palavras têm poder. Vocês acreditam em tudo isso que foi falado? E por que não acredita no positivo sobre isso? Se alguém passar o dia te abençoando, por que você não acredita que pode dar certo? Não, tem gente que vai entender. Não, alguém vai entender. Se alguém entender isso aqui, irmão, valeu a noite. Por que a gente tem medo? Por que a gente repreende na hora? Se alguém passar o dia nos amaldiçoando. Mas se a gente passar com alguém que fica o dia inteiro dizendo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe sua casa, Deus te abençoe com saúde, Deus te prospere, Deus cure você. Aí a pessoa fala, ele está falando isso aí para me agradar. Quem está entendendo? Deus é poderoso para fazer tudo. Muito, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Creia no poder das palavras que vêm de vida em sua direção. Creia no poder das palavras que vêm de bênção em sua direção. E creia também nas palavras de bênção e de vida que você libera na direção de alguém, porque são sementes e toda semente vai dar fruto. Se a pessoa rejeita a bênção que eu envio para ela, está tudo bem. Em Deus eu tenho uma semente plantada e eu vou colher a bênção que eu enviei para alguém. Por isso que eu não tenho preguiça de dizer Deus te abençoe. Porque eu tenho uma colheita, Deus me abençoe. Não tem preguiça. Irmãos, se eu tiver lugar, já ouviram eu falar isso aqui um monte de vezes, eu vou ouvir mais uma. Se eu for no restaurante, o garçom vier 5 vezes me atender, 5 vezes ele vai ouvir Deus te abençoe. Tem hora que até eu falo assim, nossa, parece que estão sendo chato, eu já falei para ele, mas eu vou falar de novo. Ele ouve tanta palavra, burro, minha conta é errada, porque demorou meu pedido. Ouve ou não ouve, gente? Quem lida com o público, trabalha com pessoas, é maltratado e ouve um monte de coisa ruim? Ué, agora se ele reclamar que está ouvindo bênção, então ele que fica com as maldições dos outros. Mas a minha parte eu vou fazer. Ei, nós precisamos ser a diferença. Deus é poderoso para fazer tudo o que está faltando na minha vida, na sua vida. O que está faltando para esse mês? Deus é poderoso para fazer. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Cuidado com o que você pede para Deus. É perigoso você ser atendido. Eu achei bonitinho vocês falarem, vocês rirem, mas não saiu um amém. Eu fiz um pedido para Deus no começo desse mês. E depois eu falei em voz alta na frente do Rogerinho da pastora. Esse mês não sei o que, tal. Aí eu até olhei para eles, aqui na igreja é complicado, né, que eu não aguento. Aí eu falei, obrigado pelo apoio, pelo amém, eu creio, estamos juntos, vamos para cima. Você pensa que na minha casa também, e às vezes que eles não falam, às vezes eu estou distraído também. Não. Gente, é tudo igual. Pastor, eu falei num projeto lá, eu comentei, ninguém falou amém, ninguém acreditou em mim. Quem às vezes fica chateado com essas coisas? Eu não fiquei magoado com ele, nada não, foi só um comentário. Mas esse tipo de coisas acontece. E aí? A gente vai parar? Não, continua.
Às vezes é um momento, a pessoa está cansada, está com a mente longe, está preocupada, está com um problema. Não deixe o seu coração se abater por causa disso. Claro, procure dar atenção principalmente à sua família. Se importar, joia. Mas se você esperou isso e não veio, não trava. Lembra que Jesus parou, se hidratou, comeu, descansou, entrou na cidade e ganhou todo mundo? Continua, porque tem uma bênção grande logo aqui na frente chegando. Está logo chegando. E aí eu falei algo, falei esse mês tal. Era um volume de vendas que eu queria fazer. Eu não fiz aquele volume de vendas ainda, o mês não acabou também. Mas eu falei e tal. Eu fui olhar. Eu ainda não pus na ponta do lápis certinho. Mas se não foi o valor, está bem perto. Em cotações chegaram para mim como nunca chegaram. E boa parte do mês parecia que não chegava nada, não acontecia nada. Fechei todas? Não. Infelizmente não. Não cheguei ainda, tem até amanhã, nem a metade do que eu queria vender, mas vendi bem. Mas não cheguei à metade. Mas eu coloquei uma coisa absurda, extraordinária. Sabe o que você pedir? Deus, em um mês, me dá o que demorou 3, 4, 5, 6 meses para eu conseguir? Só que talvez, até eu lá no fundo não estava acreditando muito. E aí Deus falou assim, deixa eu só te mostrar uma coisa. Se a cotação chega, a venda também pode chegar. Pode ou não pode? Não quer dizer que é garantido, mas pode ou não pode? Se não chega nem a cotação, como é que vai vender? Se a cotação chega, a venda também pode chegar. Só que talvez eu tenha feito como eu faço em outras áreas da minha vida e você faz. Quando a gente fala uma coisa, mas não fala assim com aquela, sabe, aquela determinação. É hora de virar uma chave, é hora de ser determinado, é hora de destravar, é hora de desbloquear, é hora de dizer, eu vou mergulhar, eu vou ver o extraordinário de Deus, eu vou ver se converter quem ainda não é convertido, parar com esse negócio. Eles vão converter se eles quisessem. Irmão, tá bom, é claro que ninguém vai tirar de ninguém o livre-arbítrio, mas presta atenção numa coisa, eu não queria me converter, agora estou aqui pregando. Vou dizer de novo, eu não queria me converter, agora estou aqui pregando. Esse negócio pega na gente e vai pegar na nossa família, em nome de Jesus. Quem mais aqui não queria se converter? O El tem cara que era perturbado pra caramba. O Adrian eu não posso falar porque, tipo você, ele é grande também, né? E ele lança martelo, ele é o Thor. Eu tenho que tomar cuidado. Ei, não queria me converter. Você vai ter que ir para a igreja, então eu vou ter que parar de bagunçar, disso, daquilo, de brigar, disso, não, vai. Não quero não, não quero não, não quero não. Só que nessa guerra do não quero não, tinha alguém declarando, profetizando e crendo, ele vai ser. Eu lembro, minha mãe ficava assim, ó, vai ser pastor, vai ser pastor, vai ser pastor. Eu já novo convertido, meus irmãos do mundão, eu fui o primeiro a converter, depois dos meus pais, fui o primeiro dos meus irmãos, somos em 3, eu, Rodrigo e Amanda. Fui o primeiro a se converter dos irmãos. E minha mãe, às vezes eu lembro da gente na cozinha, comendo alguma coisa, conversando, e ela, meu filho vai ser pastor, né? E batia na minha mão, e eu falava assim, o Rodrigo. Aí ela falava assim, não, você. Eu falava, tá amarrado no nome de Jesus. Aí eu imaginava Jesus olhando para mim, falando assim, você está me amarrando em meu nome. Estou te amarrando do teu projeto na minha vida, em teu nome. É a mesma coisa que você pegar a algema do carcereiro, prender ele e deixar a chave na mão dele. Ele mesmo abre. Como é que eu vou querer amarrar Jesus na obra que ele tem que fazer na minha vida em nome dele ainda? Ei. E minha mãe continuava falando. E eu continuava amarrando. E ela continuava falando, amarrando. Estou aqui amarradão, irmão, para pregar o evangelho. Ei. De novo. A mensagem era para ser outra, mas Deus é que manda em tudo aqui. As nossas palavras têm muito poder. Eu vou dizer de novo, as nossas palavras têm muito poder, mas muito poder, mas muito poder. Muito. Por isso, a gente é tão tentado a passar o nosso dia reclamando, murmurando e brigando tanto. Porque a Bíblia diz que pelas palavras seremos justificados ou condenados. Que cada um vai fartar sua alma, seu ventre, do fruto da sua boca. Eu tenho um menino de 4 anos, que boca grande, falou assim, vai ter uma menina, vai ser Bela, o nome dela.
Agora ele está querendo falar que vai ter mais alguém, mas agora ele está falando coisa de criança, porque o pastor já está operado. Só o Espírito Santo descer ali e religar, trouxer. Tem nem que religar, tem que pôr a trompa ali de volta. Eu não duvido o poder de Deus, mas não acredito que seja projeto. Ei, palavras têm poder. Palavras. Em 2018 nós profetizamos, nós vamos mudar de casa. Falei o quê? Comprar um carro. Carro bom, hein? Bom. E viajar para Israel. E engravidar em Israel. O que era de graça e mais fácil era o mais difícil. Mudar de casa é de graça? Comprar carro é de graça? Viajar para Israel é de graça? Fazer filho é de graça? Custa caro depois de fazer, né? Fazer é de graça. Colocar filho no mundo é diferente de fazer filho. Agora presta atenção. 3 coisas o dinheiro pagava. Era a nossa grande dificuldade. Uma coisa precisava de um milagre. Aí era, humanamente falando, impossível. Por quê? 10 anos, 11 anos tomando medicamento anticoncepcional. Já tinha tido uma ectópica, só tinha uma trompa. Um mês a mulher ovula na trompa esquerda ou direita, no outro mês na outra, ok? Um mês na direita, outro mês na esquerda. A pastora já não tinha trompa direita, era ela que tinha sido tirada primeiro, a esquerda. Ela não tinha trompa esquerda. No mês de ir a Israel, teria que ser o mês de cair a ovulação na trompa direita. Porque se é o mês que vai cair para a esquerda, não tem trompa, não vai acontecer nada. Além disso, a questão do medicamento. Os médicos falaram, você vai demorar 1 ano ou mais para engravidar. Por causa do medicamento, 11 anos tomando anticoncepcional. Segundo, você tem 70%, 80% de chance de ter outra ectópica. Terceiro, ela parou de tomar o remédio na semana da viagem. Quarto, em Jerusalém, Deus falou comigo, estou te dando um menino, coloca o nome dele de Israel, e eu não estou nem aí para o que os médicos falaram, para estatística, nem para nada. Já que vocês confiaram em mim, já que vocês falaram, já está aqui, está aí o menino aí, o foguetinho. Suas e minhas palavras têm poder, principalmente, as palavras que falam sobre construção do nosso futuro. Irmãos, eu estou convicto que a gente precisa viver o melhor final e virada de ano e início de nova estação da nossa vida. E nós já começamos a fazer isso. Tem gente que não percebeu. Nós começamos isso no Rosh Hashanah. Nós começamos isso no início de outubro. Para quem não sabe o que é Rosh Hashanah, é virada do calendário original da criação do homem, ano 5785. De 2024 para 2025, a gente vai estar acessando algo que a gente já está construindo, profetizando, que a gente já está alicerçando, que a gente já está estabelecendo em palavra, em oração, em joelho dobrado, em jejum, em consagração, todo mês. O que eu disse? Quanto? Tira um dia, pelo menos fazer um jejum bacana. Um bacana, um bem feito mesmo, para valer, um dia. Pastor, eu não posso ser o que? Jejue, ore, escreva. O que eu disse? A visão que Deus está te dando. Escreve. Mas lembra de Abacuque. O que Deus disse para Abacuque sobre a visão? Estou te dando uma visão. O que Deus mandou Abacuque fazer? Vamos lá, essa igreja é bíblica. Escrever na tábua. Falando que essa igreja é bíblica, alguém salva. E aí, o que mais que Deus falou? Qual é a instrução? Além de escrever na tábua. Ou seja, escreve bem pequenininho. Grande, para que todos que passam, até quem está passando, leia. Sabe qual é o nosso problema? A gente escreve visões que nem a gente lembra. A gente escreve visões naquela letra de médico, põe dentro de uma gaveta da cômoda, não sei da onde, não sei do que, e vai descobrir que escreveu aquilo na mudança. Aí mudando de casa, ou fazendo aquela faxina, aquela limpa em casa, o dia de dar um monte de coisa. Nossa! Eu fico imaginando Deus olhando para a gente, dizendo que desperdício de recurso meu, de unção minha, de sonho meu, de visão que eu dei. Irmão, Deus me deu uma visão para a igreja. E ao longo do ano, eu enfrentei tudo que você pensar. Mas a visão está aqui comigo. E eu continuo dobrando meus joelhos e dizendo, Deus, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. O Senhor me deu uma visão e eu creio nela. Ei,
Se agarra a visão que Deus está te dando e fale. Eu não estou falando para você sair falando para todo mundo. Mas você precisa ter alguma testemunha. Para que venha validar aquilo que Deus te entregou lá atrás. Quem entende o que eu estou falando? A pastora ficava perguntando: ai amor, Deus falou com você da gravidez da Bela. Ai, vai, fala logo. Porque o Rogerinho em Israel, Deus falou. O Rogerinho estava no monte, Deus falou, é um menino. O Israel em Jerusalém, Deus falou na noite que a gente fez ele. E não, a gente não namorou só aquela noite não, viu? Para alguém pensar, mas pastor, só namorou uma noite, então foi aquela noite. Não, amor, namoramos todas as noites lá em Israel, graças a Deus. Mas na que foi, eu falei, sim, Deus falou comigo hoje, é isso, isso e isso. Depois foi fazer as contas, o médico falou, é dia tal. Falei, Deus maravilhoso. O Israel, Deus falou comigo. Aí ela ficava, vai, conta logo, você não quer me falar porque não sei o quê. Ela toda com receio de que Deus tivesse falado comigo que era outro menino, e ela querendo uma menina, e não sei o quê. E eu falei, linda, eu não orei sobre isso ainda a Deus. Sei lá se por receio, desconfiança, medo, insegurança. E eu não perguntei para Deus. Até chegar na semana do chá revelação. Semana do chá revelação, eu dobrei meu joelho em casa e perguntei. Deus falou. Eu fui fazer uma viagem, muitos de vocês lembram do testemunho, para Brasília, chegou lá, perguntei para Deus. Deus falou de novo. Aí eu fiquei lá 2 noites, no aniversário da igreja. Na noite seguinte fui ministrar, falei. Cheguei num grupo lá, pastores, alguns obreiros. Gente, seguinte, é isso e isso, eu estou voltando para puxar a revelação, voltar sem dormir, praticamente virado, tá na igreja. E assim Deus falou comigo que é menina, vocês vão ser minhas testemunhas. Porque eu não falei nada para minha esposa, para não deixar ela não sei o quê, e não vou falar nada com ninguém, para o pessoal não ficar, nada. Ó, vocês são minhas testemunhas. E Deus dá visão. E Ele procura quem tem coragem de acreditar. Para que Jesus mandou os discípulos atravessarem na frente, dentro do barco, para Ele ir depois? Vocês acham que Jesus sabia que havia tempestade? Por quê? Porque Ele conhece, Ele criou as estações, o tempo, Ele sabia o que estava se formando, como as coisas... Ele tem discernimento espiritual, natural. Ele sabia, mesmo assim Ele mandou eles irem. Para quê? Para no meio da tempestade, no meio da madrugada, Ele ir andando sobre as águas. E Ele mostra aos seus discípulos um poder que também estava disponível a eles. Estava ou não estava? E o Pedro pergunta, se é o Senhor, me manda ir ter contigo, deixa eu ir também, eu posso. O que Jesus disse para o Pedro? Vem, ei. Jesus está nos chamando e nos encorajando a ir. Se Ele nos mostrou, se Ele nos deu a visão, é porque Ele quer que a gente vai. Não tenha medo, vai. Sai do barquinho do medo. Sai do barquinho da desconfiança, da mágoa, do ressentimento. Limpa esse coração, limpa os olhos hoje. E entra no sobrenatural de Deus. Porque o poder de Deus vai estar presente até o fim. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, ou o quê? Pensamos, segundo o poder que em nós faz o quê, gente? Opera, está operando. Operou na criação, eu não vou ler, porque eu já li na outra semana, mas operou na criação. Eu quero mostrar para você em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, também na Almeida Revista e Corrigida. Coloca para mim, por favor, Mateus 28, do 18 ao 20. Que poder é esse, pastor, que opera? Presta atenção nesse poder. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado o quê? Quanto de poder que Jesus diz? Todo o poder. Onde? No céu e na terra. Presta atenção. Dani, vem aqui. Eu vou te dar toda essa água com limão que está aqui dentro. Pode tomar, é sua. Isso. Vamos ver como é que é o Dani. Sou eu, já vi isso uma golada só. Agora eu vou saber como que ele é para beber água. É, irmão, porque quem não bebe água nessa hora padece. É, quem não aguenta... Irmão, eu pego um copinho desse aqui, eu vi assim que eu fosse nada. Quanto que eu tirei disso aí, filho? Mas ainda tem aí. Está guardando para os outros? É tudo teu. Vai acordar de madrugada para ir no banheiro, né? O que tem aí dentro, Dani? Dá para a Célia um pouquinho? Tem alguma coisa aí, Marcele?
Não. Quando Jesus fala, é me dado quanto do poder? Onde? Então quanto sobrou de poder para o diabo? O diabo só faz força, o poder está com Deus. O diabo só faz força. Por que o diabo precisa armar situações? Porque o poder está com Jesus, e quem conhece Jesus, toma o poder de volta. Para de entregar o que Deus te deu na mão do teu inimigo. Chega. Irmãos, me deram essa água aqui, é minha. Não foi, Paulo? Vocês colocaram para mim, Paulo? Eu dou para quem eu quiser, não é isso? É. Eu posso tomar e saciar minha sede, ou eu posso entregar para o Dani. É ou não é verdade? Jesus tem todo o poder no céu. O diabo tem poder no céu? Ah não, pastor, mas é diferente. Então tá, então vamos só ler o texto, vamos só raciocinar. Irmãos, a gente precisa ler a Bíblia e pensar naquilo, meditar. Gente, meditar é isso, gente. Meditar não é pegar, ler a Bíblia e ficar parece um monte de vaca no pasto. Pensa, reflete naquilo. Presta atenção no que ele está dizendo. Chegando Jesus falou dizendo, é me dado quanto? Todo o poder, onde? Quanto tem de poder do diabo no céu? No céu não tem, o diabo não faz uma arruaça lá no céu, o diabo está lá para avacalhar o céu, ele não está? Não faz? E na terra? Uai, será que Jesus deu uma falhada aqui, porque ele falou que ele recebeu todo o poder onde? Mas o verso 19 vai dizer assim para a gente, ó. Portanto, ide, portanto o quê? Então para quem não se move, perdeu já. Isso é para quem se mexe. Isso é para quem testemunha. Ide, 22, 23, 24 de novembro, tem mais um para Jesus aí, tem uma bênção para falar para vocês por esses dias. Ó. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora olha o 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho o quê? Mandado. E eis que quanto tempo? Até quando? Todo o poder está com Jesus. E se Jesus está comigo, todo o poder está com quem? Ele diz, eis que vos dou também. Ele também diz, poder para pisar serpentes e... Eles me deram água com limão. Eu posso tomar e saciar minha sede, ou eu posso dar para o Dani. Mas imagina, eu dei para o Dani, ele tomou tudo. Aí agora eu vi e falou, Paulo, eu preciso pregar, mas a garganta está seca, eu não estou conseguindo pregar. Ei, Paulo, quem foi que deu o que lhe pertencia? Fui eu. Quanto Deus tem dado a mim e a você, a gente está entregando e dando legalidade ao diabo. Chega. Você pode dizer comigo, diga, chega. Obrigado, Dani, Deus abençoe, viu? Deus te abençoe. Beba mais água, viu, filho? Que eu vi que você padeceu para tomar água aí. Fala comigo, chega. Não, bate o pé no chão para parecer que é sério. Fala, chega. Eu não vou mais dar nem poder, nem legalidade ao diabo. É comigo, eu e Deus. Tem presença e poder até o fim, gente. É a gente que abre mão. É a gente que sai distribuindo o que Deus não mandou distribuir. É a gente que sai abrindo mão do que Deus não mandou abrir mão. É a gente que começa a duvidar do que Deus mandou a gente crer. A gente começa a ter certeza do que Deus mandou a gente rejeitar e dúvida do que Deus mandou a gente viver. Deus mandou rejeitar o ódio, a mágoa. A pessoa tem certeza que ela não consegue se livrar do ódio e da mágoa. Aí Deus mandou perdoar. Aí a pessoa não sabe se ela vai conseguir perdoar. Ou seja, do que Deus mandou se livrar, a gente tem certeza que vai segurar e que não consegue. E do que Deus mandou a gente agarrar, a gente tem dúvida se a gente vai conseguir agarrar. Quem entende o que eu estou dizendo? Estamos invertendo as coisas. Essa mensagem é muito cirúrgica, o Paulo e Dani. Sabe por quê? Porque é para realinhar a visão. Se a gente realinha a nossa visão hoje, a gente começa a andar com poder. A gente começa a profetizar o nosso dia, a nossa semana. Gente, tem pessoas que não creem em Jesus, não vivem com Jesus como você e eu vivemos, mas eles aprenderam um pouquinho de nada da Bíblia. Eles aprenderam com pessoas aí de alta performance, disso, daquilo, aquilo outro, e eles fazem afirmações positivas, declarações positivas, e estão tendo uma vida positiva.
E o irmão que ora, jejua e faz um monte de coisa está tendo a vida negativa. Porque não se posiciona. Porque está perdendo tempo com coisa de fofoca ainda. Porque está perdendo tempo com coisa que não deveria. Enquanto o outro está construindo um futuro. Enquanto o outro está entendendo que ficar agarrado na mágoa, ficar agarrado no ressentimento, atrasa a vida de quem está agarrado. Não é de quem fez mal para você e para mim não. Ei, vai adiante, chega. Viver por comparação trava a nossa vida, não trava a vida de quem nós estamos nos comparando. Chega. Jesus deu esse poder para a gente, Ele está com a gente, Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Então é presença e poder por quanto tempo? Todo dia, em todo tempo, para sempre. Põe o tópico aí, por favor, presta atenção nisso aqui. Olha esse tópico. O poder opera onde? Em quem? Em nós, pela fé em cada palavra que Deus nos dá. Quem nunca falou assim: ô Jesus, o Senhor me abandonou, ô Jesus, o Senhor não está aqui, ô Jesus me deixou aqui. Quem já falou coisa desse tipo? E Ele prometeu estar com a gente. Ele deu a palavra dEle. Você conhece alguém que você até fala: não, essa pessoa é de palavra. Aí alguém vem tentar falar mal da pessoa para você, você fala: não. Você defende aquela pessoa, às vezes até se queima, né? Às vezes põe a mão no fogo por alguém que dá ruim mesmo. Mas quem aqui já defendeu alguém? Ó, essa aí se deu a palavra, quem já? Eu. E com Jesus a gente duvida. A gente acha que Ele saiu de cena. A gente acredita num amigo, numa amiga que falou que vai estar lá junto. E a gente se lasca, porque às vezes não está. Mas a gente duvida de Jesus, que foi até a cruz por nós. É hora de realinhar a visão. Ele está presente. Ei, Ele está presente. Quando você sair por aquela porta, não precisa sair abatido, porque às vezes aqui dentro você estufa o peito, é o leão, é a leoa de Jesus e tal, e não sei o que. Aí quando passa para lá, o gato guerreiro volta a ser o pacato. Ei, não. Quando eu sair por lá, humildade, não é nariz empinado não, é o peito, ó, dá uma erguida, dá uma estufada aqui, o nariz fica na mesma altura. Agora tem gente que é tão besta, que ouve uma palavra dessa, a pessoa continua assim, ficando parece um duende. Orgulho, soberba, não, confiança. Eu não estou saindo sozinho dessa casa. Eu não vou andar sozinho, eu não vou voltar para minha casa sozinho. Eu não vou ter medo, eu não vou andar em desespero, eu não estou sozinho. Eu tenho quem me acompanhe todos os dias, Ele prometeu. Eu confio na minha esposa, mas ela pode até me decepcionar. Minha esposa confia em mim, eu creio, em nome de Jesus. Mas eu ainda posso decepcioná-la. Mas Jesus não vai nos decepcionar. Ele não vai. Presença e poder em todo o tempo, até o fim. Até o fim. A gente leu aqui na semana passada e na semana retrasada em Gênesis, que Deus começa a criar tudo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ele separa a porção seca das águas, Ele separa e manda cada um produzir. A terra produz vegetação, plantas, segundo sua espécie, com flores, folhas e frutos e sementes. Produz também os seres viventes. As águas produzem os seres aquáticos e tudo bacana. E Ele cria o universo. O universo não fica se reproduzindo, mas vem para governar. E então Ele para tudo e cria o homem para se reproduzir e para governar. Por quê? Porque a terra e o universo estão sujeitos a Deus. E a imagem e semelhança de Deus na terra somos nós, eu e você. Por isso que até hoje tem gente que tem coragem de orar para parar uma tempestade e ela para. Por isso que até hoje tem gente que tem coragem de orar num campo que era estéril e dizer: vai dar fruto aqui, vai produzir aqui. Olhar para uma empresa que estava quebrada e dizer: se levanta. Olhar para um filho perdido e dizer: seja salvo. Ei, irmão, é hora de voltar a exercer a base do que Deus nos deu: poder e autoridade. Poder e autoridade foi dado a Jesus, Ele compartilha com a gente. Se move em fé, todo dia algo novo, sempre com presença e com poder. O segundo tópico, coloca aí para mim, por favor. Presta atenção nisso aqui. Valorize o quê? As atualizações e pequenas conquistas da sua. Gente, eu acabei de falar, eu não vou ler, porque senão vai estourar o tempo e eu quero ficar no tempo do culto. Deus criou o primeiro dia,
segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e Deus vai vendo que é bom, e Deus vai continuando. E a gente quer que tudo aconteça de uma vez, e às vezes não valoriza as pequenas conquistas. A gente não valoriza as atualizações. Olha, Deus criou as águas, aí Ele separou uma coisa da outra, colocou cada coisa no seu lugar, e Deus gostou daquilo, Ele podendo fazer tudo de uma vez só. O que eu estou querendo dizer para você? Muitas vezes nós não avançamos porque somos ingratos com a vida que Deus está nos dando. A gente às vezes não enxerga as atualizações. Eu ainda não recebi tudo que eu queria receber, mas as coisas já melhoraram, já estou mais perto de receber. Então glória a Deus. Meu cônjuge, meus filhos, meus irmãos, meus pais, não queriam, não ouvir falar de Jesus, que nunca ia se converter. E agora? Não se converteram, mas já estão pedindo oração. Opa, já estão pedindo oração? Já começou a atualizar. Já começou a atualizar. Já estão aceitando, concordando? Já começou a atualizar. Daqui a pouco você vai dizer para eles: estou querendo convidar um pessoal da igreja para vir fazer aqui um momento de oração aqui em casa. Eles vão dizer: pode trazer. É o primeiro contato que eles vão ter. E nós vamos fazer um culto lá na tua casa. Até que eles comecem a se sentir à vontade e se rendam a Cristo. Mas se a gente não valoriza as atualizações, se a gente não valoriza as pequenas conquistas, a gente não acessa as coisas grandes de Deus. Valoriza o que Deus está fazendo. Realinhe suas palavras. Seja grato. Ao invés só de reclamar do que ainda não está pronto, agradece o que já começou a mudar. Quem entende que Deus está falando com a gente hoje aqui? Valorize as atualizações e pequenas conquistas da sua vida. Elas lhe levarão a grandes o quê? Construções. Eu termino em Isaías 43 para a gente poder orar, que meu tempo chegou agora. Isaías 43. Eu quero ler também na Almeida Revista e Corrigida, do 18 ao 21. Isaías 43, do 18 ao 21, diz assim, não vos lembreis das coisas o quê? Passadas, nem considereis as... Deus está falando que a gente tem que sofrer de amnésia? Sabe o que Deus está falando? Para de viver preso ao que deu errado lá atrás, ou ao que estava incompleto. Deus no primeiro dia fez algo, no segundo fez outro algo, terceiro, quarto, e ele não ficou preso olhando para trás. Para cada dia ele tinha algo novo para fazer. Deus não perdeu criatividade, Deus não perdeu domínio, Deus não perdeu poder. Deus continua criativo, poderoso, dominante e procurando pessoas que creiam nele. Eu creio, Deus. Pode fazer coisas novas na minha vida, seja criativo na minha vida. Dá lugar à criatividade de Deus. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas? É que como a gente tem a nossa mentalidade, olha, a solução tem que ser essa, as coisas não estão funcionando daquele jeito, a gente logo fala então que não vai ter jeito. Espera aí, a Bíblia diz que Deus criou tudo que existe pela sua palavra, de sorte que, está lá em Hebreus, quando vai falar sobre a fé, de sorte que o que foi criado veio a existir daquilo que não existia. Que a fé traz à existência as coisas que não são como se elas já fossem. O que foi criado não foi criado daquilo que é aparente, mas daquilo que ninguém imaginava. O que é isso, pastor? Deus tem uma forma criativa de fazer você sair dessa confusão. Deus tem uma forma nova para operar na tua saúde. Deus tem uma forma criativa para operar no teu casamento, na tua vida financeira. Deus tem uma forma criativa para nos fazer crescer e conquistar e avançar como igreja, gente. Não significa que a gente vai desprezar todo o conhecimento que existe. Significa que nós estamos abertos. Deus, o Senhor vai fazer de uma forma nova ou de uma forma que já existe, tudo bem, mas o Senhor vai fazer. O Senhor está presente, tem presença e tem poder comigo até o fim. Quem entende isso? Já parou para pensar que hoje a gente come algo que um dia foi novidade? Quando Deus criou o homem, Deus fez uma pizza para comemorar. Fez? Eu acho que assim, do original a gente vai salvar o churrasco. Graças a Deus. O churrasco é de Deus desde o princípio. Gente, mas quem come pizza aí de vez em quando? Você está comendo algo que foi criativo. Alguém criou. Do que ninguém nunca tinha pensado antes.
Minha família tem uma receita de um lanche que quem já teve o privilégio da pastora preparar, quem não teve, você precisa orar mais, que essa mulher arrebenta a cozinha, hein? Um dia alguém inventou, misturou umas coisas lá e fez lá uma receita. Hoje, para a gente, quando a gente vê aquilo, a gente já conhece, já sabe. Mas quem nunca provou, o que dá para fazer com isso aqui? Deus está olhando para mim, para a tua vida e está dizendo, dá para fazer muita coisa com isso aí. Não, irmão, pelo amor de Deus, seja a boca de Deus na vida de alguém. Fala, dá para fazer, fala, muita coisa com isso aí. Dá para fazer muita coisa com isso aí. Pastor, o senhor está falando palavra de motivação, eu estou falando a Bíblia. Prova para mim, pastor. A Bíblia diz que os discípulos falaram para Jesus, a multidão despede eles antes que eles morram de fome, eles não têm como voltar, estão 3 dias, 2 dias com a gente, 4 dias. Aí Jesus falou, deem vocês a ele de comer, mas Senhor, nem que a gente compre um monte de pão, não vai ter suficiente. O que vocês têm aí? Aí vem um e fala assim, o André fala, tem um garoto, tem um jovem, que ele está com a marmitinha dele, a mochilinha dele ali, com 5 e 2, mas o que é isso para uma multidão tão grande? Jesus olha e fala, dá para fazer muita coisa com isso aí. Dá para fazer muita coisa com isso aí. Um dia, eu era só um jovem, embriagado, perturbado, todo perdido. Meu pai e minha mãe dobraram o joelho e ficaram orando. O diabo falou, é caso perdido. Um monte de gente falou, vai morrer cedo, é caso perdido. Deus olhou e falou, dá para fazer muita coisa com isso aí. Irmãos, essa frase é para anotar. Isso aí o Rogerinho já anotou lá. Dá para fazer muita coisa com isso aí, Paulo. Muita coisa. Se prepara. Tem novidade de Deus chegando. Verso 19, ele diz assim, eis que farei uma coisa o quê? Nova. E agora o quê? Sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho onde? Aqui não tem nada. Deus fala, peraí que tem um caminho. Não tem um caminho. Você só não viu ainda, mas já tem um caminho. Já tem um caminho para tirar você dessa confusão. Já tem um caminho. Eis que farei. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quem acompanha os testemunhos aí do mundo está sabendo. Saara está começando a brotar oásis no Saara, sem falar os bolainos no Mar Morto. E ele diz ainda no 20, os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu o quê? E ao meu eleito. Tem povo de Deus aqui? Deus quer fazer obras grandes para saciar a sede de quem está continuando a presença dele. E termino no 21, 22 eu vou terminar, mas o 21, esse povo que formei para mim, para que me desse o quê? Você foi criado para dar louvor a Deus. Dá para fazer muita coisa com a tua vida ainda. Não é seu fim, dá para fazer muita coisa com a tua vida. Tem muito louvor, tem muita honra, tem muito testemunho, tem muita glória, porque tem poder e presença até o fim. Deus não começa uma obra e larga no meio do caminho. Ele fica presente até que a obra seja completa. Ele começou na minha e na sua vida, e Ele é fiel para completar. Eu creio e vou com Ele até o fim. Mas alguém diz amém? Pode aplaudir a Jesus então.